Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco sobre as raízes da nossa fé, né? Aquilo que nós temos que meditar e reconhecer do Evangelho. Muitas vezes nós passamos o dia a dia, vamos até a igreja, fazemos as nossas coisas e acabamos não meditando, analisando as raízes daquilo que a gente acredita. Então, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Que quando nós chegamos ali, nós temos que responder, né? A uma série de perguntas, é, às vezes pessoais e às vezes daquilo que nós exercemos. Eu quero, né, usando esse método, usar isso para que haja uma reflexão na nossa vida, no que a gente tem crido e nos alimentado, né? Uh, Se eu perguntar para os irmãos o que é justificação pela fé, é, alguns vão até criticar porque acreditam que isso seja um termo teológico, ou muitos não vão se importar em responder essa pergunta porque acham desnecessárias, mas você tem claro na sua mente o que é justificação pela fé. Se você é um cristão protestante e não tem essa resposta na ponta da língua, não é porque você não fez teologia, mas é porque você ainda não entendeu as bases da nossa fé. Infelizmente, nós temos dado ênfase para algumas questões e esquecido outras, né? Então, é importante que você tenha em mente o que significa isso, o que significa ser justificado pela fé, né? Não é uma fé, sei que esse termo é utilizado, você vai ver em Romanos 5, né? Paulo usando esse termo, e, e a fé, ele não está falando de uma fé ali qualquer, ele não está falando algo genérico nem teológico, mas uma, uma estrutura e algo que precisamos compreender e ter como prisma da nossa vida, a fim de que sejamos verdadeiros cristãos. Outra pergunta é: você entende o que é expiação, ou o que é propiciação do sacrifício de Cristo ao nosso favor? Quando eu falo sobre isso, você consegue entender a profundidade do que isso significa, como que isso aconteceu e como isso reflete na nossa vida? Isso também é algo importante a se pensar, né? E muitas vezes não entendemos muito bem, achamos que são termos também teológicos, e não são termos que nós encontramos na Bíblia em diversas passagens. O problema é que nós lemos rápido, né? E ali eles falam: Jesus morreu por mim para me dar vida eterna, tá? Mas por que ele morreu por você? Qual que era a necessidade dele morrer por você? O que é vida eterna, né? Então são termos que a gente pressupõe saber, a gente pressupõe conhecer, mas eu te digo, meus irmãos, que tudo isso que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, uma vida toda de comunhão, de busca, nós não iremos compreender isso na plenitude. Mas nós muitas vezes temos esses temas, né, como matérias bases do Evangelho, matérias primárias, né, que se estuda uma vez, se ouve uma vez, se entendeu por completo e vamos seguir para a próxima revelação. E quando na verdade, como eu disse, uma vida toda, se a gente se debruçar nesses temas aqui, nesses poucos temas que eu citei, a gente ficaria a vida toda para compreender. E a compreensão é que traz a verdadeira fé, né? O problema de nós não sabermos efetivamente com profundidade e não conhecer isso que eu estou mencionando aqui, gera em nós uma fé superficial, uma fé falsa. Então passamos a crer num Deus que não é o Deus das Escrituras, né? É um Deus que a gente imagina na nossa mente. E isso é um problema. Então essas bases são coisas, né, principais ali. E sobretudo ainda tem os aspectos do próprio Cristo, né? A gente diz que conhece a Cristo, mas quando vamos falar deles, nós falamos mais dos atos que ele fez aqui na Terra e o que ele tem feito, e não que isso não seja bom, isso é ótimo, mas não conhecemos a pessoa dele, né? Então, perguntas como: o que significa ele ser o pão da vida?
o que significa ele ser a água, né, a fonte da vida, o que significa ele ser a vida, o que significa ele ser o Emanuel, o que significa ele ser o príncipe da paz, o que significa, enfim, esses vários termos, o que significa ele ser o alfa e o ômega, o que significa ele ser, né, Senhor e Deus, o que significa tudo isso que nós lemos sobre ele, sobre a pessoa dele. Nós temos isso em mente, você tem isso com clareza na sua mente, o que significa ele ser chamado de Cordeiro de Deus, enfim, a gente precisa, o verbo, né? A gente fala João 1 como se fosse algo mais simples possível, mas você compreende o que significa Jesus ser o verbo, significa o que João está dizendo ali naquele contexto e o que ele está declarando sobre Cristo. Então, quando você diz o Senhor é o verbo, você está falando, repetindo algo que, enfim, que você leu nas escrituras ou você está compreendendo, né? Aquilo que você está dizendo. Eu aprendi a priori, a gente aprendeu a priori, né? Pelo contexto que a gente vive, a ler, a orar as escrituras, né? Então, a gente acha, né, que simplesmente a gente cita as escrituras enquanto ora, e isso tem um certo sentido e um certo poder, sim. Contudo, sem a compreensão, se torna, né, palavras ali vazias, porque a fé está nessa compreensão e nessa quando a palavra de Deus altera o nosso ser. E não só isso, né? Esses tempos eu tenho aprendido a orar por meio das escrituras. Então, orar só as escrituras não basta, você precisa orar por meio das escrituras, que é quando há essa compreensão e você passa ali por dentro do que o texto está dizendo, né? Não simplesmente citando ele aleatoriamente. Então, compreender isso que nós temos ouvido e lido muda o caráter da nossa vida, muda a nossa compreensão de quem é Cristo. E eu talvez cheguei a esse vídeo porque eu acredito que a gente é, se auto-colocou numa faculdade de teologia, sendo que esses termos que são basilares do Evangelho, nós não temos a compreensão plena. Então é como se eu estivesse nos chamando, né, a escola, ao primário, para nós revermos, reaprendermos ou revisitarmos temas simples, temas que, né, a gente prega ali no discipulado, porque eu tenho certeza que nós não compreendemos completamente, né? Há um tempo eu comentava com uma pessoa sobre a minha compreensão de justificação pela fé, minha compreensão sobre a obra de Cristo, e ela tem assim tomado uma proporção muito grande. O que eu entendia de justificação pela fé o ano passado não é a mesma compreensão que eu tenho hoje, não é a mesma compreensão que eu tinha 7 anos atrás, né? A questão sobre a paternidade de Deus na minha vida é algo que a minha compreensão durante minha caminhada cristã era um déficit, né? Eu não pensava nisso, eu não compreendia até que, né, eu estou aprendendo e entendendo melhor essa questão do nosso relacionamento como Deus Pai, enfim. Então são temas que parece que a igreja superou, sabe? Tirou ali o certificado de conclusão e não se fala mais, mas eu acredito que nós tenhamos que voltar a eles. Então busque, né, com seu pastor, busque em grupos, busque ler sobre o que a Bíblia diz, sobre o que é justificação pela fé, o que é a obra expiatória e propiciatória de Cristo. Busque compreender cada termo que a Bíblia diz que Jesus é, que por que ele é o príncipe da paz, por que ele é a estrela da manhã, por que ele, enfim, todos os adjetivos, e procure entender com profundidade o que aquilo significa, procure saber o que é vida eterna, o que isso, né, vai refletir em você e na sua existência, para que a sua fé seja verdadeira, profunda, com raízes firmes e fortes. É essa palavra que eu tenho, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Hoje não tem um versículo específico, mas tem uma reflexão sobre no que nós temos crido e se efetivamente você entende o que é a cruz, se você entende quem é Cristo, você entende quem é Deus Pai, se você entende quem é o Espírito Santo, e se você entende todas as nuances que a Bíblia reflete e revela
sobre essa trindade, sobre esse nosso relacionamento com Ele. Amém? Fique com Deus, com essa palavra. Deus abençoe.